APP, mas enfim, são territórios legalmente protegidos. Então eu tenho um procedimento para cada unidade de conservação, mas aí as que são geridas pela Fundação Florestal, tudo bem? E aí também a gente está na batalha porque uma só tem plano de manejo, né, que é um instrumento mais importante para a gestão desses territórios, né, que são legalmente protegidos. Então isso acabou, aí eu vou dar um exemplo daquela minha fala inicial, né, acabou resultando num ajuizamento de ação civil pública, porque tanto a Fundação Florestal quanto a Fazenda Pública do Estado não avançavam na questão da elaboração do plano de manejo. Não dá para você ficar 1000 anos com uma unidade de conservação que não tem plano de manejo, não tem como você conduzir uma administração adequada. Então eu acabei ajuizando ações civis públicas, consegui liminar em todas, achei assim muito legal isso, porque foram cidades diferentes, os juízes em todas as cidades acolheram o pedido de liminar, né? Só tive, infelizmente, um revés no tribunal, né, com recurso, né, Patrícia? Mas o tribunal realmente é mais complicadinho mesmo. Infelizmente, às vezes a gente consegue as coisas na primeira instância e toma revés no tribunal, mas faz parte. Mas fiquei super feliz, acho que de ter esse pleito acolhido pelo judiciário, né? de ter tido essa sensibilidade aí dos juízes, acho que foi bem legal. Então, isso também vai ser algo que vai colaborar aí para o avanço desse cuidado aí com esses territórios, que tão importantes aí para a nossa região, e que eu estou olhando com bastante carinho também. Quer falar? Alguém levantou a mão? Doutora, pois não. Eu queria saber a respeito das reservas legais. O que inclui as reservas legais nas responsabilidades, por exemplo, das áreas de APP e no domínio territorial? Então, mas hoje aqui a gente... Não, a gente, assim, pelo GAEMA, a gente não tem, nós não temos, alguns municípios, alguns promotores locais têm procedimentos que eles pegam as grandes propriedades rurais, né, identifica a partir de um recorte as grandes propriedades rurais e instalam procedimentos específicos sobre a regularidade da propriedade, né, reserva legal, APP em geral. Desde o início, o GAEMA Campinas, nós optamos por não fazer isso, primeiro porque isso ia aumentar o volume que ia gerar de procedimentos ia ser muito grande, por uma questão que a gente entende que o promotor local poderia, nós somos 23 municípios, então a gente não queria concentrar esse volume só no grupo, e a gente entendia que isso podia ser trabalhado pelo promotor local, porque é uma questão mais local do que embora tenha um impacto lá na frente regional. E nós optamos então por essas outras formas de atribuição que nós estamos mostrando aqui, que elas têm realmente mais a questão regional, né? A questão da reserva legal, ela fica distrita com o que o Código fala hoje e ao que o CAR, né? O grande problema que a gente tem hoje é que o CAR primeiro ficou na Secretaria de Meio Ambiente, hoje há alguns anos foi para a Secretaria de Agricultura, e a gente está aí desde 2012, quando foi aprovado o novo Código Florestal, e até hoje você não tem uma aprovação maciça em relação ao CAR. Ao contrário, você tem aprovações pontuais em relação à alocação da reserva legal e das APPs. Mas as atribuições é do CAR ou do GAEMA? Não. A questão da delimitação da reserva legal, da APP, ela é uma obrigação do proprietário dentro do CAR. Quer dizer, o proprietário, quando fez o seu CAR, ele tem que ter delimitado as suas APPs e ter estabelecido a localização da sua reserva legal. Feito isso no CAR, o órgão responsável, que era a Secretaria de Meio Ambiente, depois passou agora a Secretaria de Agricultura, ele deveria fazer a validação dessa indicação. Deveria, porque até hoje não foi feito isso de forma massiva, né? O que tem sido feito é de forma pontual em casos específicos. Então, nós não temos esse trabalho diretamente pelo GAEMA. Tá bom? Nós temos um problema drástico lá no nosso município a respeito das reservas legais. Então, mas o município ele tem que fiscalizar. Assim, aí a gente, assim, é o que eu falei, nós estabelecemos aqui, a gente busca nas reuniões estabelecer uma forma de política de atuação. A questão das propriedades, a adequação das propriedades, a gente sempre trabalhou aqui no GAEMA Campinas como um problema disso
local, do município. Quer dizer, o promotor local que deveria receber essa informação e trabalhar localmente. Nós tivemos núcleos no Estado que fizeram isso, né, que chegaram a trabalhar com esse recorte e hoje estão, entre aspas, abandonando essa forma de trabalho, porque isso pode ser, é uma questão que pode ser trabalhada pelo promotor local. Ele identifica lá, eu tenho 50 propriedades grandes no meu município. Ele vai lá, identifica e faz o levantamento daquelas que estão reguladas. Qual a responsabilidade que implica, por exemplo, ao responsável pela reserva legal? É isso que eu quero saber. Não, uma vez ele identificando ela no CAR, né, e sendo aprovado, se ela já é uma área de mata, ela fica registrada como uma área de reserva legal. Se ela ainda não é não, ele tem que, se ela não é uma área de mata nativa, uma área de mata que ele tem, ele vai ter que fazer a recomposição daquela área de acordo com o percentual do Código Florestal. A responsabilidade é do proprietário. E isso cabe a atribuições do garimpo? Não é que cabe. A gente entende que essa é uma questão mais local do que regional. Entendeu? É uma questão que deveria ser tratada pelo promotor de justiça local. Entendeu? Porque eu não tenho condições em 2 levantar isso de 23 municípios. Eu inviabilizaria o outro tipo de trabalho. Nossas metas, né? A gente nem colocou nessa. Hoje, por exemplo, qual que é a responsabilidade do órgão público? Da fiscalização das reservas. Sim, então, hoje deveria estar na fiscalização da Secretaria de Agricultura, ela que está responsável pelo CAR. Então, é a Secretaria de Agricultura que deveria validar o CAR da propriedade e verificar se o proprietário vai apresentar o plano de recuperação ambiental, que é o PRA, e vai cumprir. Né? Se ele não está cumprindo... Por exemplo, da Polícia Ambiental? Então, a Polícia Ambiental faz a fiscalização, mas não é ela que aprova isso daí. No sistema do Código Florestal, quem faz isso é o proprietário. O proprietário se inscreve no sistema, faz a inscrição do CAR, e isso passa por uma validação, que hoje é a responsabilidade da Secretaria de Agricultura. Se ele está cumprindo ou não, a Secretaria de Agricultura tem que verificar aquilo que ele inscreveu no CAR e como que ele está cumprindo aquilo. Se tem denúncias, a Polícia Ambiental vai através quando tem alguma denúncia. Eles vão lá verificar se houve corte de vegetação, se houve... Agora, a recuperação, quem faz essa verificação, deveria ser a Secretaria de Agricultura. No caso, eles teriam que apresentar o meio e a rima para a Secretaria. Não é aí, não. Ele tem que apresentar, a partir do CAR, você faz um PRA. Você faz um plano de recuperação ambiental. E é esse plano de recuperação ambiental que o proprietário tem que cumprir. Entendeu? E aí isso é fiscalizado pela Secretaria de Agricultura. Tá? Bom, vamos lá, gente. Então, vamos seguir na parte das queimadas. Então, a gente, uma das metas nossas foi a otimização do combate a incêndios em áreas não urbanas. A Flávia vai explicar aí essa sequência de slides, que é o trabalho que a gente tem desenvolvido. A gente pode tratar disso aí, faz um intervalinho, o pessoal tomar um café, alguém vai direto? Então tá bom. Bom, então, pensando que eu ingressei no GAEMA em julho, e fui abençoada com o apocalipse que aconteceu em agosto, porque foi aquela época em que a gente teve aquela situação super crítica das queimadas em área de vegetação, né, que aconteceu no dia 22, fim de semana, né, do dia 22 de agosto do ano passado. Foi uma situação assim muito excepcional, né, mas que nos trouxe aí para uma realidade no sentido de que a gente precisava estabelecer um fluxo de trabalho, uma articulação mais eficaz, né, e mais resolutiva aí entre todos. Então a gente precisou levantar essa rede, e aí é um trabalho bem típico do GAEMA mesmo, né, de levantar primeiro essa rede de trabalho aí que trabalha na prevenção, no combate, né, e na pronta resposta à questão dos incêndios. Estou vendo aí que até o Major Maraça está aí, salvo engano. Bem, obrigada pela presença. E aí a gente estabeleceu um trabalho não por município, mas por grupamento do Corpo de Bombeiros, para facilitar mesmo o nosso diálogo com os integrantes dessa rede de proteção, né? Então nós instauramos um procedimento para cada agrupamento do Corpo de Bombeiros e aí trazendo os municípios para dialogar, para estabelecer estratégias, né, que viabilizassem a melhora dessa rede. E aí com o trabalho com defesa civil, com o Corpo de Bombeiros, né, com os proprietários rurais,
com todas essas entidades, né, que trabalham com as brigadas, enfim, que trabalham na prevenção e no combate aos incêndios. Para além de, esse é um trabalho assim que ainda no meu julgamento, né, porque eu me sinto, foi uma questão que me sensibilizou muito, porque eu acho que foi uma situação muito difícil, né, e que a gente teve, que nos trouxe inúmeros prejuízos, né. Então eu acho que foi uma questão que no meu entender ainda tem muito trabalho para ser feito nessa questão. Só o que eu fiz até agora, eu acho que foi só um começo para sair, para tirar a cabeça do afogamento, vamos dizer assim, do que a gente passou ano passado, né? Então esse ano eu acho que a gente já teve um resultado um pouco melhor, mas que também foi agraciado com condições climáticas melhores esse ano. Então a gente teve uma temperatura mais baixa, a gente teve um pouco mais de chuva, foi um ano em termos climáticos um pouco melhor, mas eu acho que a estrutura também estava mais preparada, né? E aí também tem procedimentos em que eu converso com as concessionárias das rodovias, com o DR, né? Mas eu acho que tem muito trabalho para fazer para o ano que vem. E com as usinas também. Então eu fiz o trabalho, grupamento de corpo de bombeiros, cidades, defesa civil, proprietários. Tem um trabalho com as usinas, com a Raizen e com a usina Ster. E tem um trabalho com as concessionárias e com o DR aí no que diz respeito às rodovias. É uma área que tem muita coisa para fazer ainda pro ano que vem, né? Por quê? Porque a nossa intenção nunca pode ser a de lidar com o dano que já aconteceu, porque é sempre muito extenso, é sempre muito custoso, né? É sempre muito prejudicial. A gente tem questões humanas envolvidas, a gente tem questões de prejuízos materiais, prejuízos ambientais, que eventualmente a gente não vai demorar assim muito tempo para recuperar, né? Segunda-feira a nossa técnica foi fazer a vistoria no aterro lá de Paulínia, né, da Horizon, e ela constatou, assim, a gente ficou muito triste, né, que teve um incêndio lá e grande parte da área de florestamento lá foi atingida. Então a gente fica assim com o coração partido de verdade de ver um trabalho assim de tantos anos, né, acabar em tão pouco tempo. Então acho que esse é um trabalho assim que eu tenho a intenção de priorizar com bastante força para o ano que vem, e espero que a gente tenha resultados melhores. Aí para além disso eu tenho também os procedimentos que eu instaurei para que nos territórios em que o dano efetivamente aconteceu, né? E aí para danos regionais, então locais onde as queimadas aconteceram e o dano foi regional, eu também instaurei procedimento para responsabilizar os proprietários em relação à questão da recuperação do dano mesmo, tá? Mas esses estão todos em andamento, o pessoal tá bravo porque o pessoal acha que não fez nada, não foi ele que pôs fogo, mas a nossa legislação diz que a responsabilidade é objetiva e aí tem que reparar, né? Então quem não quiser reparar por bem, vai reparar com ordem judicial. Acho que esse, assim, falando bem por cima, né, porque a gente não tem tanto tempo assim, mas depois quem quiser conversar comigo em separado, a gente conversa também, mas eu tenho feito esse trabalho assim de uma forma bem intensa para tentar mitigar mesmo e equipar melhor a rede de proteção para a gente se preparar melhor para essas questões no ano que vem. Posso fazer só uma pergunta bem rápido? Claro. Dentro da questão florestal, ele pontuava as leucenas. A gente tem até uma piada interna no Gaema, a gente brinca, a gente tem uma piada interna no Gaema porque elas brincam que eu sou a louca, que eu quero acabar com as leucenas. Mas pode falar. Eu acho que tem que haver uma, inclusive, os municípios, até com o Paulinho, que ainda não tem necessidade dentro da legislação, mas haver uma facilidade para a erradicação das leucenas, até como forma, hoje eu sei que algumas legislações não contemplam um método mais fácil de você. Existe uma compensação ambiental que muitas vezes ela entra dentro de um rol da Mas Paulínia tem legislação municipal? Tem uma legislação municipal para leucena. Que legal! Mas ainda carece até de melhoria, porque muitas vezes, como ela se propaga muito rápido, quando você entra num cálculo de compensação ambiental, uma legislação comum, você inviabiliza, inclusive, do particular, fazer a erradicação, porque acaba sendo muito oneroso. Então, ter um olhar que busque facilitar isso e busque também, dentro da recomposição florestal,
também a substituição da leucena pelo plantio de nativas na região. Eu acho que isso tem que ser pontuado. Então, eu já pensei em tentar também entrar nessa seara, porque eu vi que tu fez também uma legislação, mas é uma questão assim bem controversa, né? Porque tem muita gente que fala, melhor ter leucena do que não ter nada, né? Mas não é. Então, eu acho que, assim, seria um ponto que eventualmente a gente poderia tratar aqui para começar um diálogo, eventualmente, de como olhar para essa situação, né? E talvez pensar em legislações municipais, em como implementar isso. Mas acho que seria... técnica, até a nossa gerência pode participar, trazer os técnicos, trazer o CAEC, ficar uma questão técnica discutida. Aí o curso da esfera do muito mais tecnicamente mesmo. Então, Rafael, o consórcio PCJ, eu não sei se você conhece esse trabalho, mas há uns anos atrás ele desenvolveu um trabalho de erradicação de leucenas, depois você busca na página do consórcio PCJ, mas eu acho que o que a gente pode tirar daqui, depois eu e a Flávia conversamos melhor, talvez seria primeiro fazer um levantamento dos municípios que têm legislação, o que essas legislações falam, para a gente poder daí talvez se reunir e conversar sobre isso. Eu sei que a Campinas, acho que não sei se tem alguém da Prefeitura de Campinas, mas se eu não me engano, até Campinas tem uma legislação específica, não tem? Vocês falam um projeto de retirada das leucemias, de combate e controle, né? Tem resolução, que define as exóticas invasoras, e tem alguns procedimentos para licenciamento ambiental, para restauração. A gente poderia fazer um trabalho, talvez pelo GAEMA, aí sim, que seria levantar as legislações municipais existentes, chamar todo mundo para conversar e tentar, entre aspas, padronizar um pouco isso, mais ou menos na linha do que a gente está fazendo no Reconecta na parte de arborização urbana, de forma contrária, ou seja, para a erradicação dessas espécies. Tá? Bom, eu vou só finalizando aqui, Flávia, dos slides do incêndio. Então, um pouco desse trabalho que a Flávia falou do incêndio, o que tem sido feito com a nossa engenheira que trabalha conosco, a Flaviana, é mapeamento por hotspots, né? Então você faz pelas informações do satélite de calor. A gente tem dividido por grupamento de corpo de bombeiros, porque a nossa região pega 3 grupamentos, né, para a gente poder ter as informações. Então, aonde tem as maiores incidências de incêndio, a gente está gerando esses hotspots, e depois a gente o trabalho que tem sido avançado agora é justamente, que é onde a Flávia chegou, que ela está chamando os proprietários, é justamente trazer as informações, né, em que você vem reduzindo o tamanho da imagem de satélite. Esse segundo quadro é o CAR, né, ou seja, você já está jogando as informações em cima do CAR das propriedades, né, e jogando os hotspots em cima para identificar aquelas propriedades que têm recorrência de incêndio ao longo dos anos. Né? Então, assim, a ideia aquele fogo eventual é mais difícil, mas você tem propriedades que todo ano tem recorrência. A Polícia Ambiental daqui sabe que todo ano você tem a mesma recorrência. Então, é focar nessas propriedades. Por que tem recorrência? Quer dizer, é método de controle de praga, é descuido, é falta de acero, é proposital, é criminoso. Então, a gente está trazendo essas informações a partir das imagens de satélite e reduzindo para chegar nesse tipo de situação, onde você tem, através do cruzamento dessas informações, você chega no CAR, identifica o proprietário e começa a chamar o proprietário para poder identificar o que está sendo feito, tá bom? Bom, então passando para outro tópico, a questão da poluição atmosférica, né? A gente tem tratado com essa questão da identificação de controles de poluição atmosférica, né? A questão do licenciamento. A Flávia pode falar um pouco, que ela conduz um procedimento. Eu tenho esse procedimento do PREF, né, que é esse plano que é elaborado pela CETESB, mas ele está para ser revisto, então eu estou aguardando a revisão. É um tema que ainda está um pouco incipiente, eu sinto, mas, de outro lado, eu noto que a CETESB também tem feito um acompanhamento adequado e, pelo que eu entendi agora, é cada empresa que tem que ter o seu próprio plano e seguir implementando isso. Então, eu estou aguardando a revisão desse plano para depois cobrar a execução dele. Né? Não tenho nada que tenha saído dessa situação por enquanto. Né? Se desse plano sair alguma situação excepcional, aí a gente volta a conduzir.
A gente acompanha essa questão da poluição atmosférica, porque a região nossa aqui, Campinas, Paulínia, Campinas, Jundiaí, ela forma um corredor, né, Domênico? A rosa dos ventos, né, a sequência de ventos aqui, ela torna esse corredor como um corredor de poluição. E os índices de poluição de ozônio, principalmente Campinas e Paulínia, são muito altos, equivalem a São Paulo, são os maiores, acho que do interior, né, Domênico, se eu não me engano. Então, assim, a gente acompanha isso porque o PREF, justamente, esse plano de redução das emissões, que a CETESB vem conduzindo, está fazendo a revisão, o que ele visa justamente, e é o que a gente quer acompanhar, os chamados efeitos sinérgicos, ou seja, a soma dos efeitos dos licenciamentos que podem ocasionar os problemas em relação à poluição atmosférica. Bom, na parte de recursos hídricos, que é o nosso próximo item, eu não falei isso no início, mas a nossa base de trabalho, apesar dos diversos trabalhos que nós estamos mostrando aqui, a nossa principal base de trabalho é o plano de bacias. Nós estamos dentro de uma bacia, de uma UGRI, de uma bacia hidrográfica, que é a UGRI 5, a bacia do PCJ, e a bacia do PCJ, para o bem ou para o mal nosso, ela é uma das bacias mais complexas do Brasil em termos de volume de pessoas, disponibilidade hídrica, e, consequentemente, ela também é uma das que tem os melhores planejamentos. Nós avançamos muito nos últimos 20, 30 anos com o planejamento dessa bacia. Então, o plano de bacia, ele é para nós a nossa meta de atuação em relação à bacia, ao que nós fazemos efetivamente. Se lá atrás, os nossos primeiros planos, quando a gente entrou, eles tratavam muito ainda de tratamento de esgoto, que a gente falou um pouco lá atrás, do saneamento básico, hoje o nosso plano de bacia, ele avança muito mais, ele avança para resíduos, ele avança para questões relacionadas ao saneamento rural como um todo. Então, essa é a nossa base de trabalho. Isso tem reflexos para nós, porque, por exemplo, o nosso plano de bacia, ele já estabelecia, já no plano de 2020 a 2030, nós estamos agora no 2020 a 2035, mas no de 2010 a 2020 a 2030, ele já estabelecia uma meta, por exemplo, de 25% de redução de perdas de água, né? Ele estabelecia, por exemplo, que nós deveríamos avançar em boa parte da bacia para o chamado tratamento terciário de esgoto e não mais o tratamento secundário. E essas diretrizes, vamos chamar de planejamento do plano de bacia, eles refletiram para nós aqui no GAEMA em atuação no sentido de estabelecer com municípios onde a gente tinha principalmente TACs, né, estabelecer metas para esses municípios. Então, hoje no Brasil, a região que tem e vai ter o maior número de tratamento terciário, porque eu não sei se vocês entendem, o tratamento secundário é o padrão que nós temos nos municípios, né? O tratamento terciário de esgoto, ele é um tratamento que só os países de primeiro mundo utilizam. Ele permite quase que a reutilização, né, parcial, dependendo do uso, né, mas a reutilização da água do esgoto tratado. E a bacia PCJ como um todo, ela vem, boa parte dos municípios, né, os principais municípios, podemos dizer assim, estão hoje avançando para esse tratamento terciário, né. Nós desenvolvemos um trabalho junto com a CETESB lá em 2014, relacionado à represa de Salto Grande Americana, onde um levantamento, a gente chama de levantamento de cargas que a CETESB fez, direcionou o nosso trabalho junto com o plano de bacias para exigir, por exemplo, em relação ao município de Atibaia, ao município de Valinhos, ao município de Campinas, ao município de Sumaré, agora ao município de Paulínia, no caso da operação da Sabesp, há um avanço no sistema de tratamento para um sistema terciário. Então, esses municípios todos estão caminhando, né, para terem todos tratamento terciário, que vai dar uma melhora, não só vai permitir o uso não comum, ou menos nobre da água, vamos dizer assim, né? O Corpo de Bombeiros aqui em Campinas, por exemplo, já utiliza parte da água que ele utiliza hoje, vem do reuso da estação de tratamento da Sanasa, da EPAR, né? A gente Valinhos agora já está em processo de preparação de uma licitação para fazer o retrofit da estação deles para o sistema terciário, já com essa possibilidade de reuso. Campinas já está indo para a 4ª estação
dentro desse sistema, né? A gente está fazendo um TAC com Campinas, já indo para a 4ª estação com esse sistema terciário. Então, essa questão das metas estabelecidas no comitê se tornam as diretrizes para o nosso trabalho. A gente tem vários municípios, a gente ouve muito aí, vocês ouvem quando saem aquelas pesquisas do Trata Brasil sobre saneamento, municípios perdendo 45%, 50%. Nós temos vários municípios na bacia que já estão com metas para atingimento dos 25% e alguns já atingiram. Olambra, por exemplo, num TAC que nós fizemos, é um município pequeno, mas atingiu já a perda de 25%. Campinas trabalha com em torno de 19%. Nós fizemos um TAC com Louveira, que já está avançando para chegar nos 25%, com meta de chegar até 20% nos próximos 5 anos. Então, o plano se torna o nosso horizonte de trabalho em relação a isso. E uma outra vertente, além da água superficial, é a água subterrânea. Você quer falar alguma coisa sobre a questão de procedimentos que a gente tem sobre o uso indiscriminado, porque quando a gente está numa região que falta água, você busca a alternativa de perfuração de poços para água subterrânea. E isso tem uma série de implicações negativas, principalmente porque há hoje uma superexploração na nossa região em relação a isso. Nessa linha, o que eu tenho de procedimento em curso é um procedimento mais amplo, no sentido de acompanhar as políticas públicas de segurança hídrica e preservação ambiental na bacia. E aí o que ficou claro para mim num primeiro momento é de que isso já é algo que é constantemente acompanhado, monitorado e muito bem conduzido pela Ares PCJ, pela SP Águas, pela CENIL, né? Mas existe uma necessidade de conscientização maior do município mesmo, né? De entender, porque a gente precisa entender por que está faltando água naquele município naquele determinado período, né? Então aí os municípios vão ter que se estruturar melhor e entender o que está acontecendo. Aí precisa fazer um plano de perda de água melhor, precisa verificar essas ligações clandestinas, né? Precisa estruturar melhor o próprio sistema de abastecimento. O sistema está antigo, está precisando de melhorias. Então, nesse sentido, eu estou iniciando um trabalho também para tentar verificar o que está acontecendo. Para esse ano aqui, a gente teve um alerta aí no Cantareira recentemente, né? Mas a situação ficou só no alerta, mas não seguiu, né? A gente está tendo chuva e tal. Então, assim, para não chegar naquela situação crítica, né, de ficar sem água, o que eu tenho feito é esse acompanhamento mais sistemático para entender de cada município o que precisa ser feito, né, para além desse monitoramento contínuo que é feito pela Ares, para a garantia de um sistema local funcionando adequadamente. E aí, além disso, eu tenho os procedimentos também que apuram essa questão do uso indiscriminado das águas subterrâneas, aí mais especificamente com fundamento num estudo que foi feito que apontou algumas áreas que são consideradas mais críticas. Então aí selecionando algumas cidades, né, que são consideradas mais críticas. Então a gente tem Campinas, Hortolândia, Sumaré, Valinhos, Vinhedo, Jundiaí e Várzea Paulista. Então eu estou tratando também mais especificamente em relação a esses municípios, né? Acho que nessa linha são essas questões que eu tenho tratado, e tudo isso conversa muito com aquilo que a gente falou lá no início a respeito de saneamento básico e tudo mais, né? E o Dr. Rodrigo, salvo engano, tem um procedimento também em relação à questão da requalificação do Ribeirão. A gente recentemente, Ribeirão, né? Os rios de São Paulo são classificados em classes, né? Classes de uso, classe 1, 2, 3 e 4. Aí recentemente nós instauramos um procedimento, nós tivemos a gente chama de reenquadramento, né, no Rio Jundiaí, um procedimento que foi trabalhado pelo Domênico lá quando estava ainda na agência de Jundiaí, depois retornou, né, mas que foi justamente um trabalho. O Jundiaí era classe 4 e um trabalho conduzido pela CETESB, o comitê, com a prefeitura de Jundiaí, conseguiram um trecho razoável do Rio Jundiaí foi requalificado de classe 4 para a classe 3, ou seja,
conseguiu-se diminuir o volume de poluição, né, a qualidade, melhorar a qualidade da água do Rio Jundiaí naquele trecho. E isso é importante porque a classe 3 ainda permite tratamento de água, a classe 4 já não permite, né? Então você permite ainda o uso da água, e isso conseguiu se fazer no Jundiaí. A partir dessa experiência, recentemente nós instauramos um procedimento para o Ribeirão Anhumas, porque nós temos, dentro de Campinas, nós temos 2 classes 4, né? Nós temos o Pissarrão e temos o Ribeirão Anhumas, né? São 2 corpos d'água, um deságua no Rio Capivari e o outro deságua aqui no Rio Atibaia, que são corpos d'água classe 4, de acordo com a carga de poluição que eles recebem. E já numa conversa vindo aqui na época com o Adonai, que era o gerente da CETESB de Campinas, nós conversávamos sobre a possibilidade de um trabalho para trazer o Ribeirão Anhumas para um classe 3, porque é uma contradição o Anhumas ser uma classe 4 e daqui a pouco ele deságua no Atibaia, que é um classe 2, né? Ou seja, e quase ali próximo já à captação de Sumaré, né? Um pouco depois você vai ter a represa de Salto Grande. Então nós instauramos um procedimento, né, nós pelo GAEMA não podemos fazer reenquadramento, nós não fazemos isso. Isso é um procedimento que decorre de um pedido do Comitê de Bacia, tem todo um procedimento junto ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, tem toda uma tramitação já estabelecida em resoluções. Mas o que nós fizemos? Nós pedimos para a CETESB um estudo de carga, a CETESB fez toda uma avaliação da carga do Ribeirão Anhumas até a sua foz lá em Paulínia. Aí nós, com base nisso, nós chamamos instauramos um procedimento cujo objetivo é trazer a qualidade de água do Anhumas de 4 para 3. Já existe um estudo, que até foi desenvolvido, acho que salvo engano, por uma técnica da CETESB em graduação, acho que em pós-graduação, né, que ela mostrava que em algumas fases, em alguns trechos, em algumas fases do ano, ele já atingia essa classe. Então, o objetivo do procedimento é controlar as fontes de poluição, lançamentos clandestinos de esgoto ao longo de todo o trecho do Anhumas, Campinas mas principalmente Campinas e Paulínia, para que ele saia da classe 4 e retorne e venha para uma classe 3, né? A gente tem uma frase que é dita no Comitê de Bacia, que fala assim, que o Rio não é classe, ele está classe 4, né? Ele não nasceu classe 4, né? Ele está, né? Então, diante dessa ideia, então, o que nós fizemos? Nós fizemos pegamos esse trabalho da CETESB, instauramos um procedimento, tivemos uma reunião bem proativa com a SANASA. A SANASA aceitou fazer não só, né, o monitoramento, mas ela vai gerar relatórios, acho que são quadrimestrais, sobre esses monitoramentos. Então nós estabelecemos pontos bem parecido com o trabalho que o Domênico fez lá em Jundiaí, nós estabelecemos pontos notáveis de monitoramento. Esses pontos vão gerar relatórios e a partir daí os trechos vão ser trabalhados em relação aos pontos de